Bom, boa noite, professor. Então, estou aqui para apresentar o projeto, né, do TAV e em relação também às ferrovias. No caso, eu fiz os dois trabalhos sozinho, né? Então, eu vou estar explanando aqui um pouco, professor, em relação a esses dois temas. Tá? De início aqui, então, só para a gente poder se localizar, principalmente em relação aqui ao TAV. Então, eu me ative ali a questão de custo estimado, proposta de projeto e vantagens. Tá? Então, inicialmente, né, professor, eu gostaria de formular aqui em detalhe qual foi o método que eu utilizei para fazer esse custo estimado. Tá? Então, custo estimado ali da construção. Primeiro, eu peguei os registros, né, de reportagens e afins ali, que relatavam todo o processo, né, de licitação e mais ou menos ali o custo que foi estimado na época lá. Eu observei ali que estava na casa de 30 a 50 bi, né? Porém, a única empresa interessada, ela disse que estaria mais de 100 bilhões, enfim. Isso aí, detalhes, né, ali que estavam nas reportagens e documentos aí afins, né, que visaram fazer o registro do porquê isso aí não veio a ocorrer, né? Então, assim, fontes que eu utilizei para estimar. Primeiro, a gente pode citar aí várias notícias diferentes, mas eu me ativei principalmente a uma notícia da agência da Câmara de Notícias, né? Que ele falava especificamente sobre o edital de licitação. Aqui não houve interessados e por conta disso não foi considerado que houve uma concorrência real, né? E os valores também eles estavam muito acima, né, do que havia sido inicialmente ali estimado pelo órgão governamental. Tá? E para a gente fazer uma estimativa mais real, né, existe um manual que eu encontrei ali que é de ele fala alguns passos para a gente, né, fazer toda essa questão de projeto, tá? E parte de custos e questão financeira. Especificamente no capítulo 3 ali, nos dá umas margens de valores. Então, eu me ative realmente a isso aí, porque eu entendo que é um livro que se atém ali a realmente a questão mais prática e de construções que de fato ocorreram, né? Então, um livro ali que eu encontrei no próprio Google Acadêmico, né, disponível também, mas a origem dele foi na Ohio State, né, que fez um estudo ali e eu encontrei esse livro sendo citado, tá, em desses arquivos do Google Acadêmico ali, né, e aí eu utilizei para estar fazendo, né, essa questão realmente de uma parametrização um pouco mais próximo do que seria a realidade. Então, qual que foi a lógica, né, unindo aí essas duas fontes de consulta que eu utilizei? Primeiro, o livro ele retrata que de 2 milhões a 300 milhões por milha, né, é o valor ali de construção de uma delas. Perdão, professor, aqui sumiu a tela aqui. Então, de 2 milhões a 300 milhões por milha, né? Se a gente considerar a milha ali como 1,6 quilômetros, tá? A gente faz uma conta rápida ali, né? E estima que seria em torno de 3,2 milhões de dólares, no caso, né? Por quilômetro, ou 480 milhões, né? De dólares ali por quilômetro. Tá? Então, se a gente for ali estimar, né, eu até sei que seria 511 ali, né, mas eu procurei uma forma mais arredondada ali de valores para a gente realmente ter essa estimativa do custo, né, que seria 510,8, né, pelo que eu pesquisei. Mas, enfim, para a gente tentar pegar valores um pouco mais fechados aí, o custo estaria entre 16 bilhões a 244 bilhões. Se a gente considerar o custo de projeto, né, em 10%, eu sei que o usual seria né, de 2,5% a 5%, mas aí eu vou considerar que a gente está fazendo uma licitação onde vai estar envolvendo um projeto já ali que foi a proposta lá. Tá? Então, estou englobando tudo isso daqui. Então, a proposta inicial desse processo licitatório, no caso, era que a empresa que vai fazer a execução
ela fizesse também os projetos, né? O que é algo meio incomum, né? E acho que por isso, inclusive, que eles tiveram tanta dificuldade em estimar um custo, né? Sem fazer todo o detalhamento do projeto em si, eu acho que é impossível estimar um custo redondo do que seria isso aí. Então, justamente por isso também que eu estou fazendo aqui essa estimativa baseada em real cases ali, né? Então, a gente pensando nisso daí, acrescentar uns 10% a mais nessa conta, né? Em cima ali do valor por quilômetro, valor mínimo, né? Seria 17,6 bilhões ali de dólares, né? Então, o livro que eu consultei ali, o Alternative Funding, ele diz que esse custo menor seria se a gente fosse construir uma área totalmente rural, né? Onde essas questão de desapropriação até de áreas, ela seria de uma forma bem mais branda, né? Não seriam terrenos que estão sendo amplamente utilizados ou que poderiam ser comprometidos, tá? Assim, de uma maneira econômica, né? Se falando. Então, assim, isso aí é uma forma mais branda da gente estar fazendo essa conta. Então, eu creio que se a gente estimar e jogar ainda mais uns 3 bilhões, tá, de dólares, né, fechar essa conta em dólar aqui, a gente disser uns 20 bi de dólares, tá, isso aí eu acho que no mínimo, né, eu arriscaria dizer hoje que daria esse palpite aí de que seriam 104,8 bilhões de dólares, tá? Isso aí, né, para ser, perdão, 104,8 bilhões de reais, professor, não me confundi. Então, 104,8 bilhões de reais, né, e os 20 bilhões de dólares ali. Então, a gente fazendo uma cotação aí do dólar do dia 23 agora, tá? Então, tentei deixar o mais recente aí para a gente ter uma noção um pouco mais realista também em relação a isso. Então, seria mais ou menos isso aí, professor. Eu acredito aqui em relação ao custo estimado, né? Então, fontes ali que eu utilizei, um manual que traz uma visão de histórico aí de construções, mais a ideia inicial ali da licitação. Então, isso aqui é antes, né, de eu pensar ali num cronograma de projeto em si, eu já estou dizendo aqui o custo baseado no que já foi feito anteriormente, que era a proposta inicial. Ok, agora aqui. Eu usei Gantt aqui, né, para a gente poder fazer esse cronograma aqui de projeto. Evidente, né, que para a gente ter um cronograma de projeto realmente detalhado, a gente precisaria de uma empresa técnica especializada, né, que realmente iria lá fazer estudo de fundação, enfim, sondagem do solo, para realmente descobrir quais que seriam as etapas, tá? Então, assim, eu não me ative tanto a essa questão mais voltada para a engenharia civil, né? Pensando na nossa qualificação técnica e até nessa questão logística e gestão da cadeia de suprimentos, eu me ative a questão de o que a gente deve contratar para que as coisas fluam de uma maneira mais dinâmica. Então, assim, ao meu ver, né, é, tendo trabalhado já algumas vezes com licitação, eu trabalho com isso hoje, inclusive, até com essa questão de contratação de projetos de engenharia, a gente usa esse método aqui também para estar fazendo o controle lá das nossas contratações, né? Basicamente, o que eu acho muito estranho nessa questão aí do TAF é o fato deles terem optado pela empresa que vai executar fazer o projeto. Isso é algo extremamente incomum e que torna quase que inviável a fiscalização pelo órgão público, porque ele fica totalmente amarrado ao que a empresa está dizendo. Sem contar que as empresas que forem dar um lance em relação a isso, elas sentem uma dificuldade gigantesca, né, por não haver um correto dimensionamento ali do que tem que ser feito. Então, fica realmente uma coisa meio abrangente. É a mesma coisa que a gente está estimando o custo aqui, sem ter os dados ali extremamente precisos, né, do que deveria ser feito. Então, basicamente, minha proposta inicial é que a gente desmembrasse essa licitação que o governo propôs que fosse só uma em duas, né, inicialmente aí primeiro passo, e eu me ateria principalmente a fazer um projeto aí excepcional para que na fase de execução ali, lógico, né, que a gente entende que essa questão de engenharia civil, né, não existe obra ali sem ajuste, né, mas que o ajuste ele fosse aceitável dentro dos parâmetros aí elencados, né, e altamente difundidos. Então, licitação do projeto.
Então, eu me ateria principalmente a fazer uma licitação de projeto em um prazo não tão longo, né? Eu propus ali, no caso, 3 meses, sim, é o prazo médio para uma licitação se você tem uma equipe razoável trabalhando em cima. Considerando ali que a EPL ela foi criada em cima disso, né, para que houvesse uma disposição de pessoas, né, que se especializassem, enfim, tivessem condições de gerir, né. Então, eu considerei que essa empresa, né, enfim, ela poderia ali ter, né, um pessoal especificamente para estar trabalhando em cima desse processo licitatório, só para definir os pontos que o projeto deveria conter, tá? Então, definição do objeto a ser contratado seria justamente isso. A gente tem uma equipe de engenheiros que vão dizer os estudos, né, que devem ser feitos para que não haja problema, tá? Então, a partir disso daí é possível, né, eles estarem fazendo uma estimativa de preço. Então, de quanto custaria esses projetos aí, né? Obviamente aí que a gente pode também se imbuir aí de outros exemplos de licitação que já aconteceram, até mesmo coisas que governos aí estaduais fazem, enfim. Normalmente é esse o caminho que se toma. Então essa seria a minha proposta, eles fazerem uma estimativa do preço do projeto, né? Aí faz a confecção do edital, né, chamada pública, homologação, tá? Coloquei ali um prazo de 15 dias, né? Claro que o que acaba acontecendo, né? Eu entendo que normalmente isso aí é feito por uma concorrência ou tomada de preços, essa questão aí do projeto, né? Como um projeto maior, é evidente, né, que as empresas estejam mais preparadas aí para essa questão de impugnação de edital e até outras questões aí de negociação. Então, eu realmente usaria o poder público, né, que tem alta especialização, no próprio trâmite ali deles mesmos, né? E faria algo muito bem pensado, né, já ali naqueles 30, 40 dias iniciais, tá? Para que nessa parte chamada pública e homologação a gente seguisse uns prazos aí um pouco mais execuíveis, né, de 15 dias aí, ou mais até. Isso aqui é só uma base, né? Obviamente, como eu falei, professor, eu trabalho com isso, mas os projetos ali que eu faço são coisas muito menores. Eu estou levando, né, na minha experiência aqui, exatamente o que a gente faria lá para contratar um projeto. Dessa magnitude daí, claro, provavelmente seria algo mais complexo, mas assim, eu acredito que com boa vontade, o pessoal teria condições de fazer isso aí num prazo execuível, né? E hoje o maior problema é, assim, para a relação de licitação e tudo, e prazos que demoram, seria a CJU, né? Obviamente que esse prazo aqui poderia ser estendido para 3, 4 meses só na CJU. Tá? Mas assim, eu estou pensando em realmente, pô, o pessoal aqui está focado nisso e o governo mobilizar advogados, enfim, pensando, né, numa equipe de projeto que seja realmente capacitada e que vá dar celeridade aqui ao processo, né? Coisa que no órgão público onde eu trabalho, né, se for evidenciada essa necessidade, existe essa mobilização de equipe e é possível fazer as coisas de uma maneira um pouco mais célere. Assim, em outros órgãos daí fica um pouco difícil também de fazer essa previsão, né? Mas, assim, da minha visão de trabalhar com isso já em torno aí de 4 anos, eu creio que seria algo que execuível caso a gente contasse com a boa vontade do pessoal. Feito isso, né, ordem de serviço para início da confecção aí desse projeto, tá? Próxima questão, entrega do projeto. Então, também eu colocaria uma equipe aí muito bem mobilizada para estar fazendo a fiscalização dessas entregas e a aprovação dos projetos, né? Então, toda essa questão de conferência e tudo mais, quando a gente faz um projeto aí um pouco mais de um prédio, por exemplo, em geral, a entrega do projeto aí a gente coloca para um prazo de 20 a 30 dias, né? Aqui nesse cronograma eu não estou considerando os atrasos, enfim, essas coisas. Como o professor mesmo diz na aula, né? Eu estou dando minha alma aí. Mas, enfim, coloquei aqui um prazo ali que, ao meu ver, em questão de aprovação de projeto e ajuste, se a empresa que ganhar ela for séria, se a chamada pública homologação for muito bem feita, com uma equipe extremamente especializada e que vai saber analisar as propostas das empresas que pretendem fazer os projetos, inclusive de uma maneira bem técnica, né, não haveria problema, provavelmente, aí nessa questão de prazos de entrega. Se a gente for considerar aí que poderia ser prorrogado por até 2 ou 3 vezes, eu creio que seria também algo execuível. Mas para fins aí da gente ter
um parâmetro geral das coisas dando tudo certo, eu diria que isso aqui é um prazo aí razoável, né? Que a gente está considerando basicamente que a gente vai ter aí os 6 meses para confecção de projeto e mais processos de contratação de projeto, eventuais correções, né? Praticamente meio ano aí de burocracia, eu diria uma boa parte. Feito o projeto, aprovado, tudo certinho, aí sim foca nessa questão da licitação da obra, né? Eu coloquei ali 58 dias e tudo mais, pensando justamente nisso, né? Que se tudo tiver de acordo com tabela SINAP, enfim, tudo perfeitamente alinhado, né? Provavelmente, né? Até a questão da aprovação não teria questionamento técnico da CJU, por exemplo, num projeto desse, né? Eles não vão fazer essa análise, então eles vão fazer realmente análise em cima do processo da licitação ali da obra. E depois homologação e compatibilização da obra ali eu colocaria em março. Então, se a gente for pensar em começar agora, no mês 6, até março, vamos dizer, do ano que vem, sim, eu acredito que, como falei, com uma equipe muito bem mobilizada e pessoas especializadas nisso, teria condições aí de estar fazendo uma homologação e compatibilização, né? Aí, questão de execução da obra, aí eu previ aí o início, né, para 2023 e o término lá, a entrega para 2026. Mas dentro disso aí eu não vou também me ater tanto aqui aos prazos que eu coloquei, mas basicamente as fases gerais, seja mobilização, questão de estruturas, pavimentações, obra e acabamento, né? Teste, controle de qualidade, fase de entrega e avaliação do projeto. Aqui é a mesma coisa, né? O livro lá que eu consultei, ele elenca milhões de fases, né? Enfim, mas a parte desse faseamento eu deixaria encarregado para a empresa especializada que for realmente fazer o projeto. É para isso, né? Vai fazer todo um cronograma, orçamento lá, físico-financeiro, enfim, de curva ABC, de custos, gastos, tudo isso estaria corretamente mencionado. Então, por isso que o detalhamento, eu creio que da parte do governo que eu colocaria, né, como assim, pensando em eu executando esse projeto sendo engenheiro de produção, né, pensando na organização do todo, seria esse foco realmente na questão do projeto muito bem feito, para que a fase de execução não venha com nenhum problema, porque assim, eu entendo que tendo o projeto muito bem feito, normalmente ele quando a gente vai fazer a licitação, né, vai lançar lá o edital para execução, é algo muito mais simples, muito mais célere, que tem uma capacidade aí de execução num tempo muito menor. Aí a execução do projeto em si, claro, vários pormenores, seria interessante também a gente prever, né, como é possibilitado isso pela lei, que a própria empresa lá que está nos fazendo aí esse projeto, ela auxilia na fiscalização, então já demandar isso aí lá na execução do projeto, estender esse contrato aí para mais alguns anos, né, de forma também a tornar complexo essa questão aí de fiscalização e até aprovação, né, um acompanhamento continuado, alterações de projeto, prever tudo isso, né, para que não existam aí problemas futuros por parte das empresas que se envolverem, né, e até questão de transparência aí, né, a gente observar aí questão de legalidade e até de transparência, seria interessante a gente ter essa separação da empresa que faz o projeto da empresa que executa realmente, porque aí, né, teria, com certeza a gente chegaria num valor redondo do quanto que esse projeto aí custaria, né, já com o lucro da empresa, enfim, coisa que foi estimada ali, que aí realmente fica complicado, né? E vantagens, né, de a gente ter esse trecho aí, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, primeiro, aumento de empregos, né, seria uma das coisas, desenvolvimento ao redor das estações acelerado, claro, já são duas malhas urbanas aí complexas, né, com todos os seus problemas e soluções aí sendo gerados o tempo inteiro. Porém, eu creio que isso aí seria um facilitador para transporte de pessoas e para transporte de cargas que poderia diminuir ainda mais os custos, né? Então, estima-se aí também, isso olhando notícias, enfim, pesquisas, que seria muito menos custoso para as pessoas se locomoverem de trem do que de avião, e provavelmente isso também daria um break ali na economia em relação a essa questão de transportes aéreos e readaptação. Então, isso seria um ponto positivo até para empresas aí, né, em relação ao custo de seus funcionários e empresas que têm sede nos dois lugares, enfim, possibilitaria esse dinamismo, essa maior globalização, né? Não seria algo tão
difícil, né? Ou seria mais facilitado, eu diria assim, para empresas terem operações nos dois lugares, né? Além, é claro, dessa questão de transporte de cargas, enfim, eventualmente ali que possa vir a acontecer, a depender, né, do que for planejado aí para a forma como esse trem vai operar. Menor custo associado para os transportes, então, que a gente acabou de abordar aqui, e questão de redução do tempo, né, de time is money ali, então, o tempo aí é algo que é crucial e que a gente estaria ganhando bastante aplicando no TAV. Certo, professor, em relação ao TAV aqui, creio que seria isso. Aqui, só voltando um pouquinho na tabela, né? Eu coloquei ali fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Ao meu ver, seria um faseamento ali do projeto, como eu falei. Basicamente, a gente pensando ali em 9 meses nessa questão aí dos projetos em si. E aí, o próximo, lá, a fase 4, né? A partir do 9º mês, a gente entra na contagem aí por semestre. Então, separei 3 anos, semestres ali, tá? Só para ficar claro e evidente. Aí tem as tarefas ali interdependentes. Enfim, panorama geral aqui, esse seria o cronograma aí que seria proposto, né? Acabei me esquecendo ali de observar esse fato, mas seria essa questão do tempo aí que me fez lembrar também. Agora, ferrovias, tá? Então, ferrovia aqui de integração oeste-leste. Primeiro, fiquei bem impressionado, inclusive, com essa questão aí das ferrovias, né? Para a gente fazer uma abordagem aqui. Primeiro, a que me chamou mais atenção, tá? Foi essa FIOL, que liga Ilhéus, né, a Figueirópolis, tá? Então, rota ali importante, até para questão de desenvolvimento, empresas que têm grande porte industrial, fazem transporte pesado, né? Então, isso daí foi uma das linhas malhas aí ferroviárias que eu verifiquei lá que tinha um maior impacto aí. Ferrovia Norte-Sul. Então, ferrovia que propõe ali a ligação de diversas malhas ferroviárias, né? Então, desde lá do Mato Grosso do Sul até chegando também ao Rio Grande do Sul, lá, né? Enfim, eu vi que já existem ali cerca de 1.500 quilômetros, né, já em operação. Aí tem mais alguns quilômetros aí que estão passando por concessões. O interessante maior dessa via aí também é aquela questão ali que agora pode ser investido somente em parte dela. Enfim, isso também vou abordar ali no final. Questão de Ferroeste, né? Aí eu coloquei aqui especificamente porque ele está ligando lá Pontal, principalmente ali a Dourados, né? Então passa por toda essa extensão aí do Paraná e creio que eu não poderia me ausentar, né, de citar, sendo que está aqui no nosso estado e me chamou a atenção aí em relação às possibilidades que isso pode trazer, em relação a custos, em relação a também chegar em insumos, né, de uma maneira mais fácil e até mesmo essa questão aí do agronegócio, né, que acaba sendo algo aí que chama bastante atenção na possibilidade de lucros que pode ser trazido. Então, o que vem a seguir aqui foi o que eu achei mais interessante, né, que é a visão, né, das gestões aí, pelo menos dessa questão aí do Ministério que cuida de transportes, investimento, infraestrutura, né, em relação a isso. Então, a média ali que seria de 180 bilhões de investimentos, eu vi que isso aí não é só estatal, né? A ideia é que seja privado também. Mais adicional de 15 mil quilômetros de ferrovias privadas, então isso aí era a meta, né, para agora, para esse ano de 2022, 2023. E aí, o que eu achei sensacional, que eu tinha desconhecimento também, é em relação a essa questão de não precisar mais ser somente por licitação, né? Essa questão de investimentos em ferrovias. Então, pequenos agricultores, né, pequenos, né, aspas, mas agricultores que tenham algum local ali que esteja passando uma ferrovia, se for do interesse deles, né, eles podem auxiliar, né, na construção de partes específicas. Então, acabou quebrando aquela obrigatoriedade de você ter que se comprometer a cumprir o que está no edital da licitação necessariamente. E esse novo marco, né, trouxe essa possibilidade de autorização, né, que é como é chamado ali, para que possibilite, né, mais pessoas estarem investindo nessas ferrovias, obedecendo ali certas regras, mas por extensões específicas que facilitariam, né, enfim, é quase como uma possibilidade que hoje, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tende a arrumar a rua da nossa casa se a gente quiser, né, o governo possibilita essa questão aí,
Antigamente era mais comum, né? Mas eu vejo que é uma comparação legal para a gente fazer, que causa realmente um desenvolvimento aí interessante. E aí, ó, outro ponto positivo que eu considero é resultar na redução do consumo do diesel, né? Porque eu creio que a gente fica muito preso ao valor, né, dos nossos combustíveis, ou enfim, Petrobras, que também é uma estatal, né? E que determina o preço de tudo. Então, o que eu achei mais sensacional aí é essa questão de que a gente pode diminuir um pouco, pelo menos, a dependência em relação a isso. Né? Isso aí é algo que eu vejo que não tem preço e que, com certeza, empresas aí que queiram se manter competitivos no mercado têm que levar em consideração os investimentos que estão sendo feitos e até conseguir pleitear aí algum local nesses investimentos dentro do que está sendo possibilitado hoje. Então, seria isso, professor. Acredito que eu tenha abordado aí a maior parte dos pontos que o professor estava esperando e a minha visão aí seria essa aí, né, em relação ao que deve ser abordado. Então, muito obrigado, professor, e uma ótima noite.